A publicação deste catálogo é um marco na existência do MUSCAP, que tem por missão salvaguardar as memórias que contam a história da presença dos capuchinhos no Rio Grande do Sul e que agora estão eternizadas em veste gráfica. O Museu dos Capuchinhos iniciou suas atividades no ano de 1980 na cidade de Porto Alegre. Passou por um período de instabilidade, adaptações e mudança de endereço, até que em dezembro de 2020 recebeu uma sede própria em Caxias do Sul, no antigo prédio da editora e gráfica São Miguel, abrindo suas portas ao público. Esse, digamos assim, é o texto de apresentação aqui assinado por Celso Bordignon, Frei Celso Bordignon, Christian de Lima e Raquel Brambila, organizadores do MUSCAP 20 anos Acervo e Memórias, um catálogo fotográfico aqui trazendo imagens, enfim, toda uma história a partir das imagens do acervo dos freis capuchinhos, e um dos organizadores, então, aqui o Frei Celso Bordignon, nos brinda com a sua presença e aqui nos valendo do recurso virtual. O senhor é o segundo entrevistado do Café com Letras neste formato. Frei, uma honra tê-lo conosco aqui no Café com Letras pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Me sinto lisonjeado e privilegiado por participar dessa conversa, né, do Café com Letras. Eu sou o Frei Celso, estou aqui à frente do museu desde 2000, né? Quando retornei da Itália, após meus estudos lá, meu doutorado em arqueologia, então eu comecei a organizar o museu. O museu foi inaugurado, isto é, aberto ao público, em 6 de dezembro de 2000 e está completando 21 anos de abertura ao público, porque antes ele já existia Uhum. desde 1980 e hoje na verdade, esse ano ele completou 41 anos desde o início, mas de abertura ao público são 20 anos. Uhum. Frei, eu vinha lendo a abertura e até nos valendo desse recurso, em plena pandemia, o senhor não precisa entregar a idade, mas faz parte do chamado grupo de risco, está Sem aí no seu cantinho, resguardado. problema. Eu Eu aqui, digo que eu vou fazer 67 anos esse ano. eu aqui no estúdio da TV Câmara, no prédio do Legislativo Caxiense, mas nada disso impede que façamos um bom bate-papo aqui sobre a obra. A propósito, eu estou olhando aqui, o senhor está num cenário aí, uma espécie de oficina com quadros, ferramentas, é por aí? Aqui é o meu ateliê de trabalho, onde eu Olha aí. trabalho com restauro, eu sou professor de pintura aqui nesse ateliê, agora as aulas estão um pouco paradas, e eu restauro livros e obras de arte, e ao mesmo tempo sou diretor do Museu dos Capuchinhos. Isso aqui fica dentro do complexo do museu, mas um pouco à parte do museu, né, porque é o meu ateliê, o meu local de trabalho. O próprio museu, claro, no que as atividades forem retomadas e nos encontramos no momento, às vezes, de flexibilização, outras de mais resguardo, conforme o próprio comportamento da pandemia e do seu controle, com vacinação e por aí afora. Isso o noticiário tem dado conta. Quando o museu for retomado, no que tiverem as atividades já a pleno vapor, como que o cidadão caxiense faz para localizar aquele que ainda não conhece o museu? É muito fácil, é muito fácil. Todo mundo conhece a Igreja dos Capuchinhos, né? O Uhum, bairro Rio Branco, que todo mundo chama bairro dos Capuchinhos, né? claro. Passa a igreja, passa na frente da igreja, de carro a pé. Na primeira esquina, dobra à direita, é a terceira porta, na Rua General Malé, 34A. Aqui na obra, Tem uma vamos. placa grande dizendo museu, tem uma placa grande assim, que quem vem de carro a pé enxerga. Museu, é bem na frente da placa. Maravilha. Olha só, Frei, entrando já direto no livro aqui. Nós temos um texto de apresentação de vocês, depois uma espécie de prefácio escrito pela professora Luiz Iotti, dando mais aquela ênfase no papel da guarda permanente de arquivos, a Exato. relevância da memória, e o Museu dos Capuchinhos não sai dessa toada porque é a essência do trabalho museológico. Aham. Nós já abrimos aqui com uma escultura de São José em madeira, depois a escultura de São João Batista, e por aí afora, e a nossa equipe está pegando aqui,
Santo Antônio. Nós temos aqui uma série de esculturas, e aí o pessoal vai pensar, bom, mas é basicamente arte sacra. Sim, claro que Não, não, claro, não, não. mas não porque acaba se integrando, né, na própria história da cidade, na história das crenças, na história de como as pessoas trabalham. É. Aí no catálogo nós pensamos alguns acervos dentro das várias coleções. Dentro da coleção de estatuária religiosa, nós colocamos estas. Depois vai ter paramentos religiosos de celebração de missa, vai ter arquivos, documentos, fotos, objetos do cotidiano, objetos pessoais diferentes. Então, nós colocamos dentro do catálogo, desse catálogo, uma pinçada de um pouquinho de cada acervo que tem no museu. Uhum, Então, nós fizemos uma coisa bem visual, porque o pessoal não gosta de ficar lendo muito texto e explicação. Então, as imagens têm que falar por si. E essas uhum, imagens foram escolhidas a dedo, imagens significativas, fortes. Lá mais adiante, tu vai ver que tem um diário de um frei, uhum, por exemplo, uhum. texto. Então, tem muitas coleções e muitos acervos diversificados. Tem até Lembra produto que farmacêutico aqui no meio. tudo que eles traziam da França para fazer os remédios, porque não tinham, quando os franceses vieram, não Uhum. tinha acesso à medicina nem a remédio. E eles manipulavam alguns remédios. Então, esse objeto de cerâmica ali foi trazido de lá, bem no início, que chegaram os primeiros freis franceses. E eles usavam esses produtos para fazer os remédios deles, que não tinha. E sempre tinha um frei que era meio metido a farmacêutico, meio metido a enfermeiro. E cada um tinha uma profissão dentro do convento. A gente era meio autônomo, a gente sobrevivia com os recursos próprios, né? Então, tem de tudo um pouquinho. O diário, por exemplo, do Frei estava da Segunda Guerra na França, em Annecy, Friodorico. Então, é uma diversidade muito grande de acervos e documentos, né? Uhum. Tem livros, a Bíblia mais antiga, tem tudo ali. Então, nós fizemos uma pinçada de uma mínima parte do que temos, para o pessoal ter uma ideia do que se trata. E priorizamos essa questão visual, ao invés de escrever muito texto, que as pessoas gostam de olhar. E as imagens têm que falar por si mesmo, o mínimo de explicação. Claro, isso aí depois a pessoa um dia vai poder ver ao vivo, quando tiver uma exposição, mas já tem uma ideia do que nós temos. Esse é o objetivo do catálogo. Isso é interessante porque a igreja, a área religiosa, os religiosos, eles têm uma diversidade de atuação e de inter-relações com outros segmentos, tanto que abre com esse perfil mais sacro, como nós vimos falando, Sim, sim, das imagens, alguns artefatos da própria condução de uma missa. Nós temos aqui a cásula, nós temos capelinha em madeira e vidro, isso na primeira parte, ainda que eu estou voltando. tem cálice, tem um monte de coisa. Cálice litúrgico. Mas aí o que acontece? Aí nós atravessamos uma câmera fotográfica alemã, uma câmera fotográfica mais simples aqui em metal e plástico. Isso parte o quê, Frei? Assim, na medida em que vocês vão escolhendo esses objetos para a composição do acervo, claro que isso tem uma relação com a própria vivência da congregação dos capuchinhos. Os freis, em algum momento, se interessaram por fotografias, se interessaram por escritos, ou seja, eles também vão ampliando a sua gama de interesse? Deixa eu te contar. Os freis, eu sempre digo assim, nós somos frades menores capuchinhos, pertencemos a uma ordem religiosa muito antiga, que está presente no mundo inteiro. Os freis sempre se inseriram na comunidade, na sociedade humana. Eles são freis, moram no convento, em grupos, não moram sozinhos, mas eles sempre participaram da vida social. E esses objetos todos que tem aí, mesmo objetos que depois dizem, Máquina manual de cortar cabelo, torrador de grãos. é tudo objeto que nós utilizávamos. Essas máquinas fotográficas, nós cortávamos o cabelo dentro do convento, fazia a tonsura, aquela, né? Era tudo feito aqui dentro. Nós tínhamos esses objetos. Máquina fotográfica, nós sempre nos interessamos muito pela fotografia, pelo cinema, pela cultura, pela agricultura, por todas as coisas referentes à vida humana. Tanto que é isso, nós sempre procuramos estar inseridos. Então, tudo que nós temos aqui, de acervo, que eu digo, de objetos,
ou sempre eles pertenceram a algum frei ou está conosco, nós utilizávamos em diversos momentos. Não temos nada que não tenha referência e relação conosco aqui dentro, porque nós temos critérios de aquisição de acervo e critérios de descarte. Tem certas coisas que nós não guardamos para a história, porque não tem significado histórico nenhum. Então, a gente tem esses critérios. Então, a gente descarta e dá um outro destino. Então, tudo que está aqui tem um significado histórico, tem uma relação com algum frei ou com o nosso trabalho, com a nossa vida. Frei, do ponto de vista quantitativo, tem como dimensionar entre utensílios, objetos variados, documentos? Vocês já chegaram a quantificar isso? Se tiver, Aproximadamente, a gente tem assim, ó, 26 mil livros, livros raros e livros antigos, livros importantes, 26 mil livros, 80 mil fotos, aproximadamente. 100 mil documentos em papel e mais assim, objetos tridimensional e cadeira, móveis, bules, quanto seria? Uns 20 mil, porque eu não tenho de memória, então eu tenho meu assistente que está me dando os números aqui. Muito obrigado. Mais ou menos isso. Então, o acervo é diversificado, tem livros, fotos, paramentos litúrgicos, roupas, objetos tridimensionais, estatuária, altares, móveis, objetos pessoais, as malas com os objetos pessoais de cada frei que faleceu, tem documentação fonográfica, discos, fitas VHS, CDs, toda essa parte também. Então, a gente tem é muito diversificado. eu imagino que profissionais da área museológica, historiadores e até o cidadão comum têm a curiosidade, como faz para conservar tudo isso, Frei? Isso. Quem acompanha, às vezes, vê, mas precisa de uma aclimatização diferenciada, o jeito de acomodar, a incidência de luz. Como que Não, vocês cuidam disso? nós temos uma equipe de profissionais qualificados para fazer isso. É uma equipe pequena. Então, a nossa equipe é formada inicialmente por uma museóloga formada, com registro. Depois tem um conservadora restauradora, tem uma bibliotecária, tem um historiador, né? Tem tem um arquivista que trabalha com os arquivos também, né, que é a parte documental. E o mais importante, uma coisa básica em qualquer acervo, em qualquer museu, em qualquer memorial histórico, tem que ser feita a conservação desse material. Não pode só recolher, amontoar e deixar numa sala fechada. Por quê? Vai acontecer o quê? Tem a ação dos fungos, dos cupins, das baratas, dos bichos que vêm comer o papel, que vêm deteriorar. Então, a gente tem que cuidar dessa questão da conservação, monitorar o tempo todo. Porque, de repente, tem um documento importante guardado numa caixa, ficou 5 anos ali, tu vai lá ver, está todo corroído, ou de traça, ou de barata, ou de sei lá o quê, né? De cupim também. Cupim gosta de papel. Então, a gente tem que tá sempre monitorando. E uma coisa muito importante no museu, muito, é a pessoa que faz a limpeza, a faxineira, uma pessoa tão importante quanto o museólogo, quanto o diretor, ou quanto qualquer outra profissão. Por quê? Porque ela vai ser orientada para fazer a limpeza de modo adequado. No museu não pode jogar água, não pode passar pano molhado, não pode passar certos produtos químicos, né? Então ela é muito importante, é uma pessoa muito importante, porque ela vai ver, olha, Frei, eu vi lá um pozinho debaixo do aquele armário. Eu acho que tem cupim. Ah, eu vi uma barata andando lá dentro. Então, nós temos que ir lá ver isso aí tudo. Todas essas questões. A conservação também dos acervos e o monitoramento contra os processos de deterioração são muito importantes. Nós, por exemplo, trabalhamos aqui com a aclimatação, que é, Eu havia comentado isso. não tem ar-condicionado. Então, nós trabalhamos assim, com ventiladores, se está muito úmido, nós medimos a temperatura dos ambientes todos os dias, ver se está de acordo, se não tem muita umidade, se não está muito quente, se não está muito frio, e trabalhamos com ventiladores que ventilam, que trocam o ar. De vez em quando abrimos a janela,
quando é possível, quando não está muito úmido, para renovar o ar, mas logo fechamos. Então, nós trabalhamos com medidas simples. O ideal seria ter ar-condicionado, ter tudo isso aí, né? Mas nós não temos recursos para isso. Então, a gente trabalha com o possível, a gente faz o possível para evitar que esses acervos que foram recolhidos, adquiridos, não se deteriorem. Isso é fundamental no museu. O senhor continua acumulando a direção do museu ou tem mais e tem, Eu sou diretor do museu. e tem mais alguém que lhe ajuda, toda uma equipe, né, de Tem a equipe que trabalha no museu, que é os profissionais, e a gente trabalha em conjunto, a gente tem o plano museológico, que é as ações que nós temos que fazer, né, durante o ano, não só de conservação, de catalogação, de inventário e de publicação, mas também as ações de exposições, o educativo, que trabalha com as crianças e com os projetos voltados para a educação patrimonial. Temos também a questão das oficinas que nós fazemos aqui, ou oficinas voltadas para acervos e conservação de materiais, ou oficinas tipo assim, oficina de pintura, oficina de iconografia, oficina de restauro e encadernação de livros. Então, a gente está sempre fazendo isso, sempre. Com a pandemia parou tudo, né? Então o museu é dinâmico, é vivo, ele não é depósito de coisa velha, ele está sempre aberto à comunidade, ele irradia cultura, ele traz pessoas para dentro, ele interage com a comunidade e ele tenta se tornar visível, para que as pessoas saibam que ele existe, tem que ter visibilidade também, através dessas ações que nós fazemos no decorrer do projeto museológico do ano, que é o projeto plurianual que nós fazemos, é um projeto para as ações do museu. Nós não fazemos assim, não ficamos dando tiro para tudo quanto é lado. A gente tem um foco sempre que a gente estabelece. Frei, nós passamos um pouquinho da metade do nosso programa já, e nós temos um espaço aqui que durante o qual nós interrompemos o bate-papo para dicas de leitura. Então, no que eu rodar a vinheta, eu vou pedir que o senhor compartilhe com quem está nos acompanhando dicas de livros, autores, podem ser clássicos, desconhecidos, que o senhor queira recomendar. Então, roda a vinheta aí. Nas dicas do autor aqui no Café com Letras, recebendo o Frei Celso Bordignon, organizador de acervos e memórias aqui, um catálogo Muscap 20 anos do Museu dos Freis Capuchinhos. Eu vou pedir que o Frei Celso Bordignon, aqui nessa pausa na abordagem da obra, compartilhe com quem está nos acompanhando agora dicas de leitura. É com o senhor, Frei. Bom, o que eu vou dizer? O que eu estou lendo? Eu posso compartilhar o que eu estou lendo, o que eu li. Eu acho um livro muito bonito para a gente ler assim todos os dias uma página. É o livro do Travesseiro, ou o livro de cabeceira, que é de uma cortesã na corte do Japão no século XI, onde porque era proibido as mulheres escreverem, né? Então ela pegava papéis escondido, né? E antes de dormir ela escrevia as coisas bonitas que ela viu, as coisas feias, as coisas agradáveis, desagradáveis, e assim por diante, descrevia os rituais da corte e escondia debaixo do travesseiro. E esse livro foi traduzido agora para o português com uma equipe excelente, né? Então, é excelente, assim, de tradutores com comentários. Então, vale a pena, é um livro bom. Gosto muito das cartas a Theo, do Van Gogh, né? As cartas que o Van Gogh escrevia para o irmão dele, falando sobre pintura e sobre arte. Porque a gente pensa que o Van Gogh, tem muita gente que se engana, ele não era autodidata, ele estudava, ele fez cursos, ele buscava, ele queria falar de arte, da luz, da sombra, do ser humano. Então, eu acho esse Cartas a Theo maravilhoso. Tem um outro livro também que eu gosto muito, que sempre me marcou e que está traduzido para o português, que é Acabadora, da Micaela Murgia. É uma escritora antropóloga sarda, né, da Sardenha, que fala sobre um personagem. Ela fala em forma de romance, mas é uma realidade que existia e talvez ainda exista lá nos confins da Sardenha. A acabadora é aquela mulher
que ajuda a pessoa a morrer, né. E ela diz que, nós só temos que receber ajuda para nascer e temos que receber ajuda para morrer também, para partir desse mundo. É muito interessante. E ela, nesse romance, ela mostra a história dessa da Bonária, né, que é essa personagem, adota uma menina órfã para ensinar a profissão, porque ela sabe que ela vai partir, um dia ela vai ter que deixar esse conhecimento para alguém. Mas é muito interessante. Eu tenho um monte de livro mas eu recomendaria esses como mais livros diferentes, não livros assim que estão aí que todo mundo lê. Porque os que todo mundo lê, está na Claro, mídia. claro, claro. Frei, retomando aqui no momento final, assim, nas últimas abordagens de Muscap, 20 anos, acervos e memórias, aqui um repertório, uma síntese, digamos assim, do Museu dos Capuchinhos, aqui em Caxias do Sul. Na parte final do livro, nós temos algumas imagens de figuras marcantes aqui. Sim, fotos. Numa delas, freis capuchinhos que atuaram como professores no Seminário Diocesano Nossa Isso, Senhora Madre de Deus em Porto Alegre, 1902. Freis em momento de intervalo de estudos no primeiro convento de Garibaldi, isso. a- isso em 1908. E aqui me chamou a atenção uma figura emblemática da política brasileira, o Sim, ex-presidente, falecido ex-presidente da República, Getúlio Vargas, políticos religiosos e frades capelães militares que acompanharam as tropas na Revolução de 1930. Na foto, o presidente Getúlio Vargas e os freis Gentil, Giacomel e João Crisóstomo Pilate no Palácio do Catete, Rio de Janeiro. Quer dizer, uma foto emblemática da nossa história. sim, 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 sim. Aqui, basicamente, é uma curiosidade, Frei, pelo que representa o Getúlio Vargas na história política do Brasil, ou há também um apreço dos freis pela Não, figura do Getúlio, enfim, gostaria dessa curiosidade. sim. Uma vez, nós não podíamos nos manifestar politicamente, dizer nós apoiamos esse ou aquele partido, né. Uhum, Não podíamos, era proibido. Hoje a gente pode. Eu não vou dizer que partido eu sou, porque não aqui não fica legal. Mas se um dia tu perguntar, eu te digo. claro. Então, assim, nós não podíamos, mas a gente participava. Os freis participavam de todas as realidades, sociais. Eles não estavam alienados, eles estavam atentos. Então, foram convocados para ser capelães militares, eles foram, aceitaram e foram. E foram junto com as tropas, porque que eles davam? Eles davam, rezavam missa, davam consolo espiritual aos soldados, atendiam aqueles que estavam morrendo, queriam uma bênção, uma unção dos doentes. Então eles participavam, e eles iam junto. O frei Mário Barto, que é uma pessoa muito que eu tenho um carinho por ele, já faleceu, ele foi capelão militar 40 anos em Bagé e atendia todos os quartéis daquelas regiões da fronteira, com amor, assim, com a dedicação, no sentido pastoral. Não quer dizer que porque tu é capelão militar, que tu concorda com tudo que os militares fazem. Não quer dizer que tu vai lá porque tu está apoiando o militar. Não, tu vai lá para atender as pessoas que fazem parte, o ser humano, né. Então Então, ao colocar a figura do Getúlio aqui na obra, aham. o, Nós se- colocamos porque é uma você, uma foto histórica, sim, como vocês, em última análise, tentam demonstrar o seguinte: em algum momento, os freis podem demonstrar pode. uma inclinação, um apoio político, é isso? Claro que pode. São cidadãos, nós somos cidadãos, Claro, né. claro. E o que tu faz como cidadão fica. Se tu te omite, fica a tua omissão. Se tu participa, fica a tua participação. Positiva ou negativa, sei lá como, mas fica, né. A partir dessas imagens, nós citamos aqui Garibaldi, citamos o Palácio do Catete no Rio, ato contínuo aqui na página subsequente, ao lado daquela que tem a foto com o Getúlio Vargas, temos uma cozinheira dos capuchinhos no convento de São José em Pelotas na década de 40. Sim, Uma negra escrava de 84 anos. Quer dizer, é o livro é muito emblemático e sensível nesses registros. é Agora, um ponto que chama atenção, Frei, é que nós não necessariamente estamos tratando de Caxias. O museu se situa em Caxias. sim, E, sim, e eu isso, gostaria, exato, eu exato, gostaria que o senhor esclarecesse isso também, exato. porque Porque os 3 estamos sediados em Caxias, mas com uma perspectiva mais universalizante da história dos capuchinhos. nós estamos presentes em todo o Rio Grande do Sul. Pelotas, Bagé,
Lagoa Vermelha, Vacaria, Porto Alegre, Canoas, assim vai. Estamos lá já fundamos uma outra província independente no Mato Grosso, agora estamos no Haiti, também uma missão. Temos um outro grupo que está abrindo uma outra frente lá, Mato Grosso, Goiás. Nós estamos no mundo. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos várias cidades que a gente está. Outras cidades a gente já não está mais, mas Porto Alegre é um lugar de esteve presente desde o início. Garibaldi foi o primeiro, os 3 freis que chegaram, depois foram-se, em 1896, e foram se ramificando e fundando novos conventos e novas frentes de trabalho. E aí hoje a gente está presente em todo o Rio Grande do Sul, todo o Rio Grande do Sul, e a gente, nos mais diversos trabalhos, a gente já fez de tudo. Tínhamos E o colégios, museu tenta pegar um pouquinho um pouco de cada coisa. de cada participação, né? Exatamente, isso está tudo documentado em fotos, em documentos, em objetos, em coisas que estão relacionadas com o nosso ser e agir de freis capuchinhos no Rio Grande do Sul. Frei Celso, eu quero lhe agradecer pela disponibilidade, estamos chegando ao final do programa, digamos assim, pela sua paciência. As pessoas acompanham aquilo que está no ar, mas antes de entrarmos no ar, enfrentamos um pouquinho de dificuldades com fones e a conexão toda, porque, enfim, é a realidade na qual estamos vivendo, e ainda bem que temos esses recursos tecnológicos que possibilitam um bate-papo tão rico como o nosso. Eu gostaria então que nesse encerramento o senhor fizesse algumas considerações, algo que não tenha ficado muito claro, uma informação que o senhor, porventura, queira acrescentar ainda, o espaço é seu. Sim, bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade, a TV Câmara, né, para a gente poder comunicar alguma coisa a respeito do Muscat. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer, eu sempre saliento isso, que museu não é lugar de coisa velha, é o local da memória coletiva, da memória. E se os freis preservam a sua história nesse Museu dos Capuchinhos, aqui com sede em Caxias, eles preservam também a memória daquelas pessoas, daquelas comunidades com as quais eles se relacionaram. Nós não estamos assim, como é que é, separados da sociedade do mundo. Conosco vem conosco a comunidade, as pessoas, tudo, as nossas relações, sabe? Então, preservar a nossa memória nesse museu é preservar as memórias também das comunidades das quais nós participamos e das quais nós marcamos de alguma forma. Então, o museu é o lugar onde habitam as musas, são as 7 musas: poesia, dança, arte, literatura, e assim vai, são 7. Eu não sei de cor, porque. Então, o local das musas, onde tu vem para te Não, inspirar. mas está compreendido, está Isso, compreendido. exato. Eu, E é dinâmico, é vivo, nunca está pronto, nunca vai ficar pronto o museu. Está sempre recebendo essa é a acervo, graça do trabalho. não acaba nunca. O museu é eterno. Eu vou pedir que o senhor ainda continue conectado conosco mais um pouquinho, ao mesmo tempo em que lhe agradeço pela entrevista. Acabamos de conversar então com o Frei Celso Bordion, ele que dirige o Muscap, Museu dos Freis Capuchinhos, aqui em Caxias do Sul, e que foi um dos organizadores da obra Muscap 20 anos, Acervos e Memórias, uma síntese, um recorte do imenso acervo que os Freis Capuchinhos mantêm aqui em Caxias do Sul. Ao mesmo tempo em que também agradecemos pela audiência de todos vocês e até o nosso próximo encontro.